Muito bem, muito bem. Então estamos de volta aqui pela Rádio Jara, programa Meu Bairro Meu Negócio. Já estamos aqui no estúdio da Rádio Jara com a nossa convidada, Adriane Barbosa. Bom dia, Adriane. Bom dia. Ótimo, seja bem-vinda, tá? Sinta-se à vontade para contar essa história e falar dessa história que pode ser motivadora e inspiradora para muitas pessoas. A Adriane tem uma história muito bacana. Eu até vou fazer um release aqui do que nós postamos. A doutora Adriane Barbosa, é claro, fisioterapeuta, pós-graduada em fisioterapia desportiva, ozonioterapeuta, laser terapeuta. Há mais de 14 anos fundou a Podomed Saúde, docente do curso superior de podologia da Unicesumar e defensora das terapias integrativas. Quanta coisa, hein, Adriane? Sim, a trajetória. Muito bem. Então, Adriane, para as pessoas saberem um pouquinho quem é, né, essa multifuncional empreendedora que busca, pelo que eu vejo aqui, muitas capacitações. Conta um pouquinho de onde vem a Adriane Barbosa, a origem dela, é aqui de Campo Grande. Conta aí para o pessoal conhecer um pouquinho de Adriane. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar aqui, participando dessa oportunidade e levar a minha trajetória de vida ao alcance de mais pessoas. Agradecer a toda a equipe da Rádio Jara pelo convite. E eu sou daqui de Campo Grande mesmo, nascida e criada aqui, apesar dos meus avós eles terem vindo de Pernambuco. Os meus pais nasceram lá e eu sou daqui de Campo Grande. Muito bem, então Campo Grandense, muito bem. E olha só, a Adriane ela tem uma trajetória bacana aqui, que há 14 anos ela fundou a Podomed, né? Então, Campo Grandense, para todo Campo Grandense, é um grande exemplo, e para todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? A grande importância de olhar para a empreendedora feminina. Há muito tempo, né, a mulher deixou de ser somente uma coprodutora e hoje ela leva à frente grandes empresas, grandes negócios. E a Podomed Saúde não é diferente. Adriane, já falando de empreendedorismo, e quando que foi que aconteceu essa virada de chave de falar assim, quero ter o meu próprio negócio? Bom, assim, eu sempre trabalhei em diversas coisas, né? Desde muito cedo eu procurei trabalhos. Antigamente os estudos eram muito mais difíceis, né? Então eu trabalhei em diversas funções. E uma delas foi com tintas automotivas. Eu gosto de falar isso porque lá eu tive acesso a vendas. Lá eu aprendi a vender. E tudo na vida da gente, a gente vende, né? Todos os dias a gente está vendendo algo. E lá me possibilitou ter contato com várias pessoas. E aí sempre me incomodou, eu sempre quis ter o meu negócio próprio, mas falei assim, puxa, o que fazer? E eu sempre era voltada, desde muito pequena, quando eu era criança ainda, uns 10, 11 anos, eu sempre gostava de cuidar das pessoas, tirar dor. E isso estava muito, muito forte em mim, só que eu não sabia, né? E aí o que aconteceu? Quando eu descobri a podologia, eu fiquei encantada. Eu falei assim, eu posso tirar a dor de alguém cuidando somente dos pés. Foi aí que eu conheci a podologia. Aqui em Campo Grande não tinha nenhum curso, nem curso técnico, nada em podologia. Aí o que aconteceu? Eu comecei a buscar em São Paulo as informações. Na época não tinha internet, não tinha isso que tudo tem hoje, que traz com muita facilidade. Antigamente era tudo muito difícil. Não tinha nem celular, E o que aconteceu? Eu trabalhava, eu tinha uma moto, uma bis, e aí eu falei assim, eu vou vender essa bis. Quando eu comecei a falar para as pessoas que eu ia vender a bis, para poder ir para São Paulo, a participar de cursos, comprar os meus materiais de podologia, as pessoas começaram a falar que eu era meio maluca. Desfazer de um bem que todo mundo trabalha para conquistar, para muitos seria arriscar em algo que você nem sabia o que era. Exatamente. E aqui não tinha nada. Aí o que aconteceu? Vendi e fui.
Fui para São Paulo, fiz minha primeira viagem de avião. Nunca tinha viajado de avião. Pessoal, olha só, então primeiro ensinamento, né? E eu digo que o empreendedor que está atento aí, ou aquele que quer empreender, precisa ter papel e caneta na mão e anotar isso. Que muitas vezes a decisão, e aqui eu trago não somente a história da Adriane, que ela teve que tomar uma decisão, de ouvir o que os outros estavam falando ou confirmar aquilo que ela queria fazer. Dúvidas poderiam ter surgido, mas ela não hesitou. Pegou e foi para São Paulo. E aí, olha só que interessante, é ali que é o ponto de inflexão, como diz Flávio Augusto, né? Esse é um grande ponto de inflexão. Tomar uma decisão, assumir o risco, isso é vida de empreendedor. Então anota aí, arriscar é um grande fator de sucesso do empreendedor. E chegando lá em São Paulo, conheci muitos podólogos de nome, né, que na toda a minha trajetória eu visei em acompanhá-los, e aí eu trouxe todo o material de podologia e eu falei assim, agora eu preciso ter um local. Aonde? Aí começaram as oportunidades dentro de salão de beleza. Eu falei assim, não, podologia é saúde, não é embelezamento. Embelezamento, estética, não cabe, não funciona. E aí comecei a me incomodar, ficar incomodada com aquilo, resolvi alugar um espaço. Muito simples, alguns pacientes meus que está ouvindo hoje aqui, tem essa oportunidade de estar me ouvindo aqui, vão conhecer que foi ali na José Antônio, 1653, não esqueço nem o número até hoje. E aí eu comecei a trabalhar de podologia, não tinha secretária, era sozinha. Eu falo que, de uma certa maneira, eu era muito audaciosa, porque eu atendia o paciente, tinha que fechar a porta, porque não tinha recepcionista para manter a porta aberta. E de lá eu fui só crescendo. Tem muitos pacientes daquela época, muitos que acompanharam minha trajetória. E hoje eu tenho a Podomed Saúde, que hoje eu levo muitos tratamentos, principalmente os tratamentos integrativos, que hoje eu acredito muito que é o futuro do Brasil, é o futuro do Brasil, da área da saúde, na área da saúde, né? Porque é um campo ainda muito que tem que ser muito explorado. E eu trago muitas novidades dentro da Podomed Saúde. Tá, antes que a gente chegue na Podomed Saúde, e tem muita coisa mesmo, tá, gente? São muitas situações importantes para o cliente. Paciente, né? É aquela pessoa que vem, olha só que nem a Adriane falou, outro ponto muito importante, fidelizar o cliente, tratar bem o cliente para que ele fique, né, na história da empresa. E falando em podologia, a gente tem, e você já por muito tempo defendeu extremamente a causa da saúde dentro da podologia e a importância que todas as pessoas precisam dar aos pés, que a saúde, eu lembro que você fala muito sobre a sustentação do nosso corpo está nos pés. E hoje existem muitas situações, né, que estão lutando em busca da regularização da profissão de podologia, para não ser só mais uma, e sim reconhecida como, né? E nós temos várias ações, até a Subsecretaria de Direitos Humanos leva à frente uma campanha para entregar esse benefício para as pessoas. Eu te conheço há muito tempo e eu sei o quanto você vem defendendo com unhas e dentes essa causa da saúde relacionada aos pés. Tanto é que eu fiquei sabendo da doutora Adriane aqui, que Marquinhos Trade, nosso prefeito, quem é a podóloga dele? Doutora Adriane. Marquinhos, olha, ó, tem que... Vamos voltar ao seu tratamento, hein, Marquinhos? Mas assim, tanto é importante, né, que você sempre leva isso à frente. E nós estamos na eminência, né, agora tem várias autoridades vendo a importância de tudo isso, na iminência que eu digo da efetivação de tudo isso. Está tudo encaminhado, tem papel para tudo que é lado, falando da importância da profissão de podólogo, e tem milhares de pessoas no Brasil que utilizam dessa profissão para se manter, para ter as suas empresas aí e levando o benefício. Como é para você, doutora Adriane, esse fato de estar quase
regularizado aquilo que antes duvidavam que você poderia ter sucesso. E você veio e lutou, e lutou, e lutou, e hoje você vê que um pouco daquilo que você plantou já está sendo colhido. Infelizmente aqui no Brasil tudo é muito lento, né? Podologia, ela é muito reconhecida fora do Brasil, ela já é nível superior, ela já é reconhecida, e aqui no Brasil tudo é muito mais difícil. Então, por isso eu fui buscar mais formação. E por isso que eu me tornei fisioterapeuta. Eu me tornei fisioterapeuta não para deixar a podologia. Muitos pacientes meus falavam assim: Adriane, você vai deixar de ser podóloga? Não, pelo contrário. Eu vou poder dar mais, buscar mais e dar mais a saúde para cada um dos meus pacientes. E foi aonde que eu busquei muito a fisioterapia para poder trabalhar na área de posturologia. O que seria posturologia? Avaliar toda a avaliação postural do paciente e ver se ele tem a necessidade realmente de usar uma palmilha personalizada para cada tipo de paciente. Tem muitos pacientes que têm dores nos pés, dores nos joelhos, dores na coluna, e não sabe de onde que vem essas dores. Geralmente relaciona tudo aos pés, e nem sempre é os pés. Então hoje eu trato disfunção temporomandibular, exercício oculomotor, tudo que influencia no centro de gravidade que muda a postura do paciente. Muitos pacientes têm muitas dores por conta dessa desintegração do organismo, que tem algo que não está funcionando bem e acaba não integrando o restante do organismo. Muito bem. Então, assim, toda essa validação, e esperamos que seja logo, que seja realmente intitulada a podologia como uma profissão reconhecida. E isso vai trazer muito valor. Acredito que as pessoas, assim, não é só em relação ao profissional que vai ter uma nomenclatura reconhecida, mas sim a população vai entender a importância que é a podologia, porque assim, quando você fala, eu fui fazer fisioterapia para agregar valor a algo que muitas vezes é simples, é só cuidar do pé. Mas o que é tanta a importância do pé, né? Então, assim, olha, para você empreendedor, mais uma situação aqui. Não fique parado achando que você já sabe tudo. Na tua profissão, no teu negócio, eu já sei o que fazer. E se você soubesse mais, como seria? Então, assim, passar por 5 anos de fisioterapia? Passei por 5 anos. Quer dizer, não para de estudar nunca, né? Não parei. Logo em seguida que eu me formei em fisioterapeuta, já ingressei numa pós-graduação e de lá para cá não parei mais. Hoje eu sou ozonoterapeuta, laser terapeuta desde 2009, que a laser terapia é um dos tratamentos integrativos. Tem um poder de cicatrização potencial muito grande. Tive muitos pacientes com feridas, pés diabético, e que eu tratei e salvei até de chegar a uma amputação. Isso é muito importante. Então, olha só, tudo relacionado a uma decisão de se tornar uma profissional, de buscar conhecimento que aqui nem tinha na época, foi para São Paulo, vendeu o que tinha, né? Vendeu a moto que tinha naquele momento para poder empreender. Mas, claro, buscando uma profissão de paixão, de buscar reconhecimento, que talvez foi o grande desafio de tudo, né? Ser reconhecida como a área da saúde, não somente da questão que peta em relação à estética, beleza, pintar unha, essas coisas, né? Então, eu levanto muita bandeira de os podólogos, né? Eles ficarem na área da saúde, não na área da estética, porque são coisas bem diferentes. E a gente continua, doutora, só para a gente deixar os nossos anunciantes aqui, a gente já volta. Muito bem, voltamos aqui e falando desse tema tão importante que tem a ver com empreendedorismo e feminino, sim, porque é diferenciado. Mulherada, ela dá de 10 a 0 em todo homem, né, empreendedor, porque ela faz um monte de coisa e faz bem feito, né? Tende a ser. Homens, nada contra, tá? Fique tranquilo. Eu sei que vocês não podem ficar com ciúmes, mas sim, se no teu time não tem uma mulher, contrate, hein? Ela vai fazer o teu negócio decolar. E falando, doutora Adriane, sobre essa situação, né, de defender, né, o caso da podologia como
uma profissão e algo que as pessoas precisam. Você estava comentando ali que em algumas situações de tratamento fez com que pessoas não tivessem amputações feitas, né? Eu digo até a vida de algumas provavelmente foi salva por algumas situações que decorrente a inflamações, a tantas coisas que podem vir ali de feridas, né? Foram sanadas. E aqui eu trago de novo a situação da importância da valorização da profissão e o quanto as autoridades precisam dar atenção. Isso não é uma questão somente de um empreendedor que está ali numa empresa que somente está trabalhando por dinheiro. Realmente é uma causa, né? E as autoridades, quando entenderem a importância da podologia em todos os meios, porque quantas instituições sociais precisam. Como a gente convive bastante, eu lembro na sua faculdade o teu trabalho lá na casinha no lar de idosos, onde você ia cuidar de alguns idosos lá, e a atenção que você dava era a fisioterapia, era o estágio de fisioterapia, mas você não deixava de olhar para o pé deles, né? A importância disso. Então, assim, autoridades aqui de Campo Grande, deem atenção a isso. Já está na mesa para assinar. Falta tão pouco. E hoje a doutora Adriane já não está mais sozinha nessa batalha. Ela fez a parte dela, lutou sozinha e hoje tem várias pessoas. Tanto é que na docência dela lá na Unicesumar, ela está formando outras podólogas. Adriane, doutora Adriane, né? Você imaginou isso acontecer? Tipo, sair da dúvida de muitas pessoas sobre ser podóloga e de repente hoje você ser docente, você formar outras podólogas? Eu levanto a bandeira muito de elevar o nível de podologia aqui em Campo Grande, porque a gente tem muitos podólogos de nomes lá fora, tanto fora do Brasil quanto dentro, né, aqui. Então, eu elevo muito o nome da podologia aqui em Campo Grande, né? Eu sempre, assim, as pessoas precisam saber mais, alcançar mais pessoas, principalmente as pessoas mais humildes. A luta pela podologia, entrar em programas sociais, entrar em postos de saúde, unidade de saúde, é muito importante, porque evita muitas amputações, evita muitos casos graves. E economiza dinheiro, né? Se a gente for falar que uma amputação é muito mais cara do que o tratamento de um podólogo. Sim, as pessoas negligenciam, né? Acham que qualquer problema nos pés vai... Não busca não tem tratamento. Não busca tratar logo de início, né? Na verdade, qualquer coisinha nos pés vai protelando, principalmente umas delas, a onicomicose também, que leva também a uma infecção fúngica muito importante, que pode levar a uma amputação também. As pessoas também elas não têm esse conhecimento que é importante, que os pés faz parte do corpo, a unha é um órgão, né? E assim, eu sempre brinco, né? As pessoas, elas lembram do pé somente quando há um caso de dor, né? E eu também brinco assim, falando assim, quer esquecer dos seus problemas? Coloca uma pedrinha dentro do calçado, porque aí só o pé, você vai lembrar do seu pé o dia inteiro e você vai esquecer de qualquer problema. Então vamos dar atenção mais aí nos pés, que é muito importante, uma unha encravada, uma unha com micose, rachaduras nos pés, que são as fissuras, são muito importantes. Ali é uma porta de entrada para micro-organismo. Então, a importância muito grande. As autoridades aí eu levo as pessoas que estão lutando, né? Tem muitos podólogos aqui em Campo Grande que já tem essa conscientização, já estão lutando para ter esse nível elevado da podologia, ter alcance de todos que necessitam. Joia. E quero lembrar aqui a podóloga Fernanda, que foi sua aluna, né? Na última turma ela teve a formação junto contigo. Sim, a Fernanda ela se formou no nível superior agora na Unicesumar e ela foi uma das minhas alunas. Então, assim, e também está fazendo trabalho junto ali à subsecretaria. Se eu não me engano, foi 2 eventos, né, que ela fez socialmente para o público LGBT. E teve uma outra situação, agora me fugiu a localidade que foi atendida também um pessoal sobre essa importância, né, do cuidado com os pés. Então, Fernanda, parabéns aí por ter se formado junto com a doutora Adriane, né, como
uma pessoa que lá atrás começou algo e hoje consegue conduzir, trazer outras pessoas. Então, Fernanda, parabéns pelo seu trabalho. E realmente, quanto mais pessoas puderem olhar profissionalmente para essa situação da podologia, mais vidas terão qualidade, né? Mais vidas, imagina, como a doutora Adriane falou, quer esquecer de um problema, põe uma pedrinha dentro do calçado. Não precisa ser uma pedra grande, tá? Pode ser um grãozinho de areia no meio do dedo. Já vai você saber entender a importância que tem o seu pé. Então, tá dado o recado. Marquinhos, como nosso prefeito Marquinhos Trade, como paciente, né, da doutora Adriane, fica aberto, prefeito, para a gente bater um papo sobre isso e aproveitar. E o Marquinhos, ele não é paciente agora depois que ele é prefeito, não. Ele é paciente desde quando ele era deputado. Sim, sim. Desde lá da José Antônio. Olha só, até hoje a Jo, ela está em viagem, né? Até a Jocely falou assim, a gente precisava saber, Ederson, se Marquinhos já utilizou, né, da profissão da podologia, e de repente a doutora Adriane é a podóloga do Marquinhos. Então, Marquinhos, você sabe da importância, né, Marquinhos? Saúde dos pés. Então, vamos aí abrir um precedente para mais pessoas poderem fazer isso ser acessível, né? Então, eu sei, essa semana eu conversei com o prefeito sobre uma ação que foi a inauguração do centro aqui de Libras, né? Tão importante e que justifica o olhar que a prefeitura tem quanto a essas situações de dar assistência, de levar o que é importante. E a podologia é muito importante, muito mesmo. Todo mundo tem 2 problemas, 2 pezinhos. Então, tem muito pé para cuidar aqui em Campo Grande, tá? Dado o recado, fica a dica aí, prefeito. Estamos abertos aqui, o estúdio também é teu, pode vir para você poder falar sobre isso. E a gente faz um bate-papo, né? Aqui junto sobre essa situação da podologia. E agora trazendo um pouquinho mais, que defender uma causa é tão importante, defender uma profissão é muito importante, porém precisa haver uma dedicação. A doutora Adriane já falou aqui que foi estudar fisioterapia para aprender melhor como funciona toda a estrutura corporal, para implantar na empresa dela a questão das palmilhas, para entender um pouquinho mais esse processo. E é uma das atividades que é exercida na Podomed Saúde. E por que as pessoas, digamos assim, teriam, né, o benefício de uma palmilha personalizada, que é tão pouco falado, né? Praticamente não é falado sobre palmilha personalizada. As pessoas sabem sobre óculos, né, porque não está enxergando, né? Tá com problema de visão. Próteses para tudo que é lado. E a palmilha? Qual é a diferença? Qual é o benefício que traz uma palmilha personalizada na estrutura corporal? O que acontece? Uma avaliação para você colocar qualquer coisa nos pés é muito importante, requer muito estudo em cima disso. Os pés eles são ricos em receptores sensoriais, então desde pequenininho lá, a estimulação nos pés é muito importante. Você pode observar que uma criança, ela relaxa muito quando a mãe começa a mexer lá nos pezinhos. As crianças adoram. Isso é um estímulo. Então, nossos pés estão constantemente sendo estimulados. Por isso que é importante a questão dos calçados, o que a gente coloca nos pés, né? Outra coisa importante sobre as palmilhas personalizadas, elas são diferentes. Por quê? Porque ela requer todo um estudo por trás. Uma pessoa que ela tem um problema ocular, uma disfunção temporomandibular, ela tem bruxismo, ela tem um desnível de coluna, um quadril mais anteriorizado, posteriorizado, um joelho valgo, um joelho varo. Então isso muda toda a estrutura, isso muda toda a postura do paciente. Então, se eu for lá e colocar qualquer coisa nos pés, aí os pés começam a doer, começa a ter ali uma inflamação importante, a pessoa já acha assim, é uma fascite, alguma coisa, ela pode ter a causa, a dor está sendo ali, mas a causa pode estar vindo de outras disfunções. Então, nosso sistema tônico postural, ele requer de várias integrações junto. Então, a gente tem que fazer toda essa avaliação para colocar uma palmilha no pé do paciente.
Olha só. E o profissionalismo da doutora Adriane falando sobre isso traz um precedente muito empreendedor, quer saber do que está falando. Pessoal, vocês lembram quando eu falo assim, quando for falar do seu produto, do seu serviço, tem que ter a autoridade, mas não é autoritarismo, é a autoridade do conhecimento. E é tão bom ouvir a doutora Adriane falar sobre uma das tantas situações que ela oferece ali para os seus pacientes na Podomed Saúde, que essa destreza na fala, eu te pergunto assim, teve algum momento na sua história de empreendedora que foi difícil? Que você parou e falou assim, será que é isso mesmo? Fora a venda da moto para ir para São Paulo, né? Mas já na trajetória, na José Antônio, talvez lá no primeiro consultório, no primeiro ponto que você estava, chegou o momento, qual foi o momento drástico assim, que você falou, será que eu estou bem fazendo isso? Ou sempre foi a convicção de que você estava fazendo, dependendo da dificuldade? Mas qual foi a dificuldade que te fez refletir? Olha, Ederson, dificuldade a gente tem todos os dias, viu? Obstáculos bastante, muito durante essa trajetória de podologia, entre podologia e fisioterapia, muito obstáculos. Não dá nem para mensurar qual deles foi o mais impactante. Eu acho que todos os dias a gente tem obstáculos e a gente tem que erguer a cabeça, pedir para Deus força e seguir em frente. Porque, assim, eu sempre digo, o não a gente já tem, né? Então, correr atrás do sim todos os dias. Muito bem. Foi difícil para captar clientes, que hoje as pessoas elas acham que a internet faz tudo, né? Clicou lá, as pessoas começam a brotar do chão. E, como você disse lá no início, né? Que quando você iniciou não tinha, assim, internet, essas redes sociais, telefone era... né, tinha que comprar linha, né? Era tudo muito diferente, né? Como era para você captar? Que meio você utilizou para atrair os primeiros clientes? Porque a doutora Adriane não era doutora naquela época, ela era a podóloga Adriane. E não tinha ninguém sabendo disso. Como você expôs a tua profissão, o teu negócio, para que pessoas começassem a chegar? Você lembra do primeiro cliente? Como que foi tudo isso? Assim, no início, quando eu tive a audácia, né, de abrir um consultório, muito simples, consultório, peguei sofá de casa, garrafa térmica de casa, mesa de casa, e naquela época, como eu disse, não tinha nada, né? O recurso que a gente tinha na época era jornal, colocar anúncio no jornal, foi um dos meus primeiros recursos. Só que ninguém conhecia a podologia. Aí tinha a Listel, a lista telefônica, né? Falei assim, meu Deus, e agora? E aí eu tive como é que fala? Um feeling, um headset, né? De colocar um insight. Agora lembro, um insight. Que o pessoal fala hoje muito. De colocar a podologia não na área de estética, em salão de beleza. Colocar na lista telefônica a podologia na área da saúde. E aí veio a dúvida, será que eu vou conseguir captar pacientes, clientes, se eu colocar na área da saúde? Porque ninguém conhece podologia, ninguém sabe muito sobre podologia. Novo. Era tudo muito novo. Então, se eu colocar no salão, eles vão associar com pé, estética, né? E aí vai vir mais. Mas aí eu peguei e pensei melhor, falei assim, não, eu vou colocar na área da saúde. Porque esse aqui é saúde, então é lá no P de podologia que eu vou colocar. E foi lá que tudo iniciou. E lembrando assim, você falando, a gente começa a lembrar muito do passado, né? Eu fui a primeira podóloga aqui no Mato Grosso do Sul a ser registrada lá na prefeitura, né? Pelo imposto sobre serviço, porque a gente tem que andar tudo regularizado, tudo... Sim, claro. Né? E podologia não tinha, foi colocar a podologia aonde, né? Não tinha meio. Que tipo de imposto que cobra? Que tipo de imposto que cobra. Então eu fui a primeira podóloga registrada aqui na prefeitura com imposto sobre serviço. Olha, já começou pagando imposto desde o início, mas tá tudo certo, né? Fazer não tinha o quê? Nem paciência, não tinha nem clientes. Do projeto Meu Bar Meu Negócio, uma das coisas que a gente sempre fala, sair da informalidade. E aqui a Adriane está deixando bem claro, a doutora Adriane, que ela teve que fazer uma escolha de novo, uma grande escolha.
difícil de certa forma. Vou lá onde tem um público muito grande ou vou onde realmente é o meu lugar? Então, você que está empreendendo, você quer facilidade ou você quer resultado expressivo? Porque uma empresa que passa por 14 anos e continua crescendo, são essas pequenas decisões. Parece que não é muito olhar numa lista telefônica e decidir aonde que vai ficar o nome da empresa. Mas naquele momento, né, era uma grande decisão e precisava ser tomada. E o empreendedor de sucesso, ele precisa estar preparado para tomar grandes decisões. Nas menores situações, essas são os divisores de água. E olha como o Dr. Adriane precisava captar pessoas pela lista do jornal, Listel, e pelo jornal. E hoje a gente tem uma vastidão de possibilidades. Hoje é Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, site, aplicativo, WhatsApp. Tem milhares de possibilidades, Então, não é o que você está fazendo, é como. Às vezes você está fazendo a mesma coisa para tudo. Lá atrás não tinha muita opção. Era só duas. Né? Então, esse é o grande diferencial. Ninguém vai saber que o teu empreendimento existe se você não mostrar ele, não pôr a cara. Na época da doutora Adriane, tudo bem, não era tudo tão simples como hoje, né? Tantas possibilidades. E foi registrada como a primeira podóloga pagadora de imposto de Campo Grande. Olha só. Entende a importância de defender uma causa, de defender com unhas e dentes um propósito? Isso é propósito de vida. Muitas pessoas acreditam que não é por dinheiro. Vamos lá, se eu nem vou perguntar, mas se eu perguntasse para a doutora Adriane por dinheiro, ela fala assim, não, Ederson, se fosse por dinheiro eu ia fazer outra coisa. Porém continuou, insistiu, persistiu e hoje está com a Podomed Saúde, que logo nós vamos falar sobre tudo que acontece lá dentro, tudo que o cliente tem à disposição dele. E então, doutora Adriane, como que foi nesse processo de captar como, né, essas pessoas não sabiam que era podologia e de repente você começar com o primeiro cliente, o outro cliente e o outro cliente, e hoje eu sei que passa de 4.000 fichas, né, que existem de atendimentos de pessoas que tiveram a sua saúde dos pés realmente cuidada dá para dizer que 90% pelas suas mãos. Como é chegar hoje aqui e ver que tantas pessoas passaram pelos seus cuidados, olhar lá os seus diplomas de reconhecimento da faculdade, de tantos diplomas de cursos profissionalizantes, de conhecer pessoas, né? Nós vamos falar um pouquinho aqui de um em especial que você fala bastante, defende a causa junto com ele das terapias integrativas, que é o Dr. Ricardo Trajano. Tá? Antes a gente vai aqui para os nossos comerciais e já voltamos. Sua música predileta na Rádio Jara. Voltamos aqui com essa entrevista muito incrível. Suzana Silvério do Alô Comunidade já está aqui nos estúdios. Bom dia, Suzana. Bom dia, Campo Grande. Bom dia, Brasil. Muito bem. Daqui a pouquinho, logo depois do Meu Bar Meu Negócio, Suzana chega aqui com a Alô Comunidade. E acabou para entrar aqui e dar um depoimento da importância que para ela a qualidade de vida relacionada aos pés é tão importante. Tão favorável a não sentir dor, né? E aqui voltamos então falando com a doutora Adriane sobre essa trajetória empreendedora que até então era só um trabalho, não era uma empresa assim no sentido do tamanho que é hoje. Você acreditava que tudo que você tem hoje constituída na Podomed era concebível lá no começo? Não, sobre as propagandas, eu queria relatar que a minha maior propaganda foi dos meus pacientes, viu? Foi a propaganda boca a boca. Ó, voltando lá ao assunto que eu perguntei como ela captou, né? Assim, conforme eu ia tratando os pacientes, tinha muitos resultados positivos e a propaganda eles que faziam. A minha melhor propaganda até hoje é dos meus pacientes. Ó, então eu vou reforçar isso aqui que a doutora Adriane falou. A melhor propaganda foi construída com um bom atendimento. Tá? Então, não queira que alguém fale de você se você faz pelas coxas, se você faz mediocramente, faz mal feito o teu serviço só para ganhar dinheiro. Então, assim, o grande resultado da fidelização de um cliente é o bom atendimento, e isso é a melhor forma de você captar outros.
Então aqui é um exemplo claro da doutora Adriane. Essas 4.000 fichas que eu estou falando, elas não vieram assim, tipo, como a chuva veio hoje. Não caiu do céu. Teve que depois do 1 veio 2 e assim foi o começo de tudo, né? Para hoje ter a agenda sempre lotada. Então, falando sobre empreendedorismo, nessa trajetória, doutora Adriane, você teve, né? Eu digo que Deus conseguiu colocar na tua vida algumas pessoas muito importantes. E uma delas, que eu ouço bastante falar e, de certa forma, reconheço também como um grande profissional e defensor de uma causa, que é o Dr. Ricardo Trajano, que tem a ver com a laser terapia que você acabou de citar, que é uma das situações que a Podomed Saúde tem a ofertar aos seus clientes. E que as pessoas têm preconceitos, ou melhor, não sabem do que se trata. Mas, trazendo aqui para o lado do empreendedorismo, que eu ressalvo muito a importância das conexões. E uma das estratégias que eu trago, que é o que, como, quando e com quem. Então, esse com quem, esse aprendizado sobre a laser terapia que potencializou os seus tratamentos, salvou vidas e salvou o caso de amputações. Como foi essa questão assim de poder ter a honra de conhecer Dr. Ricardo Trajano? Bom, conheci o Dr. Ricardo Trajano num congresso lá na Inhambi, Morumbi. Ele ia participar e aí eu estava muito cansada. Eu lembro que eu estava muito cansada e falei assim, vou dar uma volta, beber uma água. E lá no corredor eu vi um rapaz, né, que ainda é jovem, e mexendo no computador, e eu muito curiosa, sempre fui muito curiosa. E aí cheguei próximo desse rapaz lá no computador e vi vários pés diabéticos, várias feridas, e me chamou a atenção. Quem que é esse cara? Quero conhecer. E aí comecei a conversar com ele, e ele começou a me falar muito sobre tratamentos e me apresentou o laser. E eu, muito no início da podologia, consultório recém-aberto, não tinha pacientes, foi tudo muito no início. E ele me falou sobre a laser terapia. Eu cheguei em Campo Grande desse congresso, falei assim, eu não posso ficar sem esse laser. Eu preciso desse laser para levar o benefício para os meus pacientes. E aí foi aonde, assim, mais um obstáculo aí, Ederson. Falei assim, como comprar esse laser, né? Caro, não era uma ferramenta muito cara. Hoje está mais acessível o valor dele, e para mim, na época também, tudo no início, era tudo muito caro. E aí eu tive a ideia de, assim, eu falo assim, eu não tive a ideia, Deus colocou no meu coração, tudo Deus vai colocando no meu coração e eu vou agindo conforme o meu coração começa a falar comigo. É uma vozinha que eu falo que essa vozinha é Deus. Você já tem alguns pacientes, pensei aqui comigo. Por que você não fala com eles e fecha um plano de tratamento com cada um deles? Fala o seu objetivo, seja clara, fala do que se trata, para que é a finalidade. E aí você faz um plano de tratamento com eles. Eles antecipam esse valor para você. E você já tem uma entrada para pagar o seu laser. Olha só, para mim é muito bom ouvir isso, que faz sentido com aquilo que eu falo sobre planejamento estratégico. Não é se você tem, é se você está disposto a fazer um plano de negócio. Então a doutora Adriana está falando que ela não tinha condição, porque na época, e hoje ele é um investimento, mas hoje é mais acessível do que naquela época. O que fazer? Fico sem, choro e continuo minha vida, ou monto uma estratégia e faço acontecer? Então, olha só, ela pensa, tenho alguns clientes, pacientes, então eu vou trabalhar e oferecer a eles um benefício. E aí ela teve o resultado. E comprei o laser, esses meus pacientes, na época eram 4 pacientes, não eram muitos, mas eles já eram pacientes fidelizados. E esses pacientes, eles me ajudaram até hoje a realizar esse sonho. E com o laser, eu trouxe bastante resultados em todos os tratamentos na área dos pés, que na época eu só trabalhava com os pés. Tratamento de micoses, tratamento de fissuras, inflamações, infecções, unhas encravadas.
E aí eu comecei a ter muito resultado. E o Dr. Ricardo Trajano, lá de São Paulo, me ajudava, me orientava com os tratamentos, e aí eu fui só aumentando os meus conhecimentos e aumentando os resultados. Que bacana. E olha só, então, Dr. Ricardo Trajano, um abraço. Parabéns por se posicionar assim, que todo aprendiz precisa de um mestre, né? Então, que importante que é. E hoje o aprendiz se tornou mestre. Como eu falei agora há pouco, é docente do curso de superior de podologia na Unicesumar. Quanta história. É que a gente está no final já, doutora Adriane, faltam 6 minutinhos. Parece que é muito tempo, 1 hora, mas as histórias são tão maravilhosas que realmente elas servem como exemplo. Então você que está ouvindo, deixaremos uma matéria no site, tá? Então eu só quero trazer agora de novo a questão da Podomed Saúde. Onde as pessoas encontram a Podomed Saúde? Qual o endereço hoje da Podomed? Bom, a Podomed Saúde ela está na Travessa Antônio Lopes Lins, número 84, Jardim dos Estados. E ela traz tratamentos integrativos. Hoje a gente é muito forte no mercado em tratamentos integrativos, que hoje a gente traz a laser terapia, que ela não é somente para a saúde dos pés, é para um corpo todo. Todo o sistema, né? Todo o sistema do organismo a gente trata. Tem a auriculoterapia, que a gente trata também, a auriculoterapia neurofisiológica, acupuntura auricular. Temos a ozonioterapia. Que essa aí é ozônio, eu tenho pesquisado, é o tratamento da vez, né? Se a gente puder falar assim, inúmeras, poderia fazer um programa todo só falando de ozonoterapia. Eu associo muito os meus tratamentos, né? Potencializa então um com o outro. Sim, potencializa um com o outro, com a auriculoterapia, a ozonioterapia, a laser terapia. A ozonioterapia, ela estimula muito os fibroblastos, né? E os condócitos. Então, ela melhora muito a questão de cartilagens, né? E o ILIB, ele é um poderoso anti-inflamatório que a gente faz com o laser. É uma técnica trazida pelo Dr. Ricardo Trajano, muito antiga, uma técnica russa. Ela foi iniciada lá por 2 cientistas soviéticos, e lá eles tratavam parada cardiorrespiratória, né? E o Dr. Ricardo Trajano, ele trouxe essa técnica para o Brasil, e hoje ela é campeã, assim, salvou muita gente nesse tempo de Covid, né? Pessoas que estavam saturando 76, 75, ali passando por algumas horas com o tratamento de ELIB, começava a saturar 92, 93, evitando que a pessoa chegasse a ser entubada. Então, hoje é um dos tratamentos pioneiros aí, que é o ILIB com a laser terapia e o ozonioterapia. Posso falar que o ILIB, sim, gente, tem resultado. Eu passei, né, eu tive Covid, e o meu processo, eu tive todos os sintomas, todos os possíveis sintomas da Covid eu tive. E o ILIB diariamente sendo feito, olha, saí sem nenhuma sequela. Passei, claro, o medo, né, estava lá presente, porém assim, o ILIB como tratamento potencializou o medicamento e me limitou a ter qualquer sequela posterior ao Covid. Então o ILIB sim funciona, tá? Se a gente simplificar, fala assim, ele desinflama o organismo. Isso, ele desinflama todo o organismo. A gente não consegue tratar o paciente com o paciente inflamado. Tá. Bom, eu vou fazer assim é que tem muita coisa pra gente falar, realmente, tá? Estamos no finalzinho. Só que a Podomed Saúde, eu quero fazer um comparativo lá de 14 anos, um pouquinho mais de 14 anos, só podologia, né? Descrente de muitas pessoas, ou talvez da grande maioria, nem o imposto sabia que tinha, né? Não sabia nem como é que cobrar o imposto de um podólogo. E hoje, desde palmilhas personalizadas, a ozonioterapia, que vem agora com uma tendência muito forte para grandes situações de melhoria de qualidade de vida, a laser terapia é incrível, a auriculoterapia, ventosa terapia. Profissionais, hoje já não é mais doutora Adriane, são 4 profissionais dentro da clínica, né? Dentro da massoterapia, temos a RPG, temos também o Pilates. Olha só, para quem tem alguma comorbidade, alguma situação, o Pilates está lá, um espaço novo em folha, novinho, pronto para te atender.
Tá? Então, assim, hoje de a gente olhar assim, e listar, passa de 10 especialidades que a Podomed Saúde. Como é para você, doutora Adriane, olhar para o seu negócio hoje, para o seu empreendimento e falar assim, eu estou a caminho daquilo que eu decidi um dia, não ser somente mais um. Como é para você, uma mensagem final de uma empreendedora que começou desacreditada, que vendeu o que tinha, se aventurou a São Paulo, conhecer, e Deus colocou na sua vida pessoas que te trouxe não somente clientes, mas mestres aí, e a busca incansável sobre melhoria, sobre habilidade, sobre conhecimento, e hoje olhar para esse empreendimento, olhar para a Podomed Saúde e perceber que você tomou a decisão certa. Tudo foi acontecendo, né? Eu sempre falo, eu sempre fui perseverante. Desistir jamais. Por mais que esteja as coisas muito difíceis, vai chegar uma hora que as portas vai começar a se abrir. Então não desista. Eu, com a minha faculdade, várias vezes eu pensei em desistir, porque eu tenho 2 filhos, eu tinha que sustentar eles, eu trabalhava só meio período para poder fazer minha faculdade. E aí eu falo assim para as pessoas que estão em busca de empreender, busca e não desista jamais. E sempre estuda, vai. Estuda muito, sempre procura dar o melhor de si. E eu sempre gosto de uma frase do Albert Einstein, né? Que é uma mente que se abre uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho de origem. E leva isso com vocês e segue em frente e foco e perseverança sempre. Muito bem. Para quem quiser ter mais contato com a Podomed Saúde, com a doutora Adriane, qual o telefone da clínica para agendar uma consulta, um atendimento lá de todo o seu time? O telefone fixo é 3321-5164. Desde 2008. Olha só, 3321... 5164. Muito bem, esse é o telefone para você marcar sua agenda lá e poder ter aí o acesso a todos os profissionais da Podomed Saúde. Isso. Pelo Instagram... @Podomed Saúde, WhatsApp 992013838. Tem um WhatsApp também que você pode mandar uma mensagem que as meninas lá vão agendar um horário tanto com a doutora Adriane quanto com alguma profissional de alguma das áreas que a gente citou aqui, que são muitas. Doutora Adriane, parabéns pela sua trajetória, realmente é uma mulher de exemplo, uma mulher que realmente consegue trazer na prática aquilo que tem que ser feito, sem mimimi. Então esse é o poder da mulher empreendedora, não é aquela que olha para uma dificuldade e fala, então vou ficar esperando, né, para ver se alguma coisa vai dar certo. Vai lá e faz. Independente das dificuldades, foi lá, acreditou, fez o que tinha que ser feito, arriscou, nunca parou de buscar conhecimento e está hoje colhendo alguns frutos. Eu sei que a sua luta é incansável pelo crescimento. E quando parece que fica tranquilo, doutora Adriane vai lá e cria algo novo. Eu sempre pensei assim, Ederson, o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, se eu desistir, como eu estarei daqui a alguns anos? Muito bem. Parabéns. Nós temos aqui o pote das inspirações. Eu quero que você tire uma mensagenzinha, que essas mensagens são capciosas, são mágicas. Vamos ver o que esse potinho tem a dizer a doutora Adriane e que seja uma mensagem, tá? Para todos nós que estamos aqui junto com a doutora Adriane, ouvindo a Rádio Jara. Olha só que legal. Eu digo que esse potinho é mágico mesmo. A mensagem 34. A vida é a vida. Defenda-a. Essa é a mensagem que a doutora Adriane tirou nesse potinho, que essa mensagem diz respeito a como é doutora Adriane, defendendo sempre a sua causa, defendendo a sua profissão. E aqui deixamos os estúdios. Doutora Adriane, muito obrigado. Eu que agradeço. Um ótimo dia para você. Muito feliz de poder ter uma grande profissional aqui junto conosco no Meu Bairro Meu Negócio. E é desses exemplos que a gente quer levar toda vez na nossa programação. E agora já está aqui Suzana Silvério me puxando para fora do estúdio, porque ela vem com Alô Comunidade, um programa recheado aí de informações, entretenimento e muita música. Então eu me despeço aqui, deixo mais uma vez a minha gratidão à doutora Adriane Barbosa, à Podomed Saúde, e eu digo o seguinte: vai, faça o que tem que ser feito. Deus já está contigo. Então, use a ciência do empreendedorismo na sua vida. Aproveite esse final de semana. É o melhor final de semana da sua vida. Faça acontecer. Um ótimo dia. Fiquem com Deus e até a próxima. Segunda estamos aqui, 7h30 da manhã, para falar mais sobre empreendedorismo.